Vulcão de Cumbre Vieja em La Palma, nas Ilhas Canárias, entra em erupção. O vulcão na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção hoje, às 11h12 no horário de Brasília, 15h12 no horário local. O alerta de risco vulcânico foi acionado ontem pelas autoridades espanholas, de acordo com o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC, Universidade Federal do Ceará, Carlos Teixeira. A erupção até o momento é de pequeno porte e não há qualquer alerta de tsunami. O complexo vulcânico de Cumbre Vieja não entra em erupção desde 1971 e voltou a ser notícia nesta semana. Ao entrar em alerta amarelo, o vulcão da região ganhou destaque no Brasil, uma vez que seria o único que, em caso de erupção explosiva nível mais alto de atividade vulcânica, poderia ser capaz de gerar deslizamentos e provocar um tsunami. Com força suficiente para chegar à costa brasileira, o risco desse cenário acontecer é baixo. A mesma ilha registrou sua última erupção há aproximadamente 5 décadas. Quando o vulcão Tenebria entrou em erupção e permaneceu por mais 3 semanas ativo, o vulcão Tenebria fica no Parque Nacional Cumbre Vieja no sul da ilha de La Palma. Além dele, há outras formações rochosas nas ilhas que compõem as Ilhas Canárias, como o vulcão de Teide, na ilha de Tenerife, e o de Timanfaya, na ilha de Lanzarote. Há dias, a ilha vem sofrendo com tremores. Cientistas que atuam no local e que medem as atividades sísmicas afirmam que mais de 4.200 pequenos tremores foram registrados e que as intensidades eram crescentes. Cerca de 400 tremores mais fortes foram registrados na região apenas nas últimas 72h. Nesta semana, o UOL mostrou que o vulcão de Cumbre Vieja entrou em alerta amarelo e apresentou o estudo que aponta, há 20 anos, os cenários possíveis de erupções, sendo a mais forte, uma erupção explosiva, capaz de gerar impacto em uma área de 250 km de diâmetro e provocar tsunami que chegaria desde a Flórida, Estados Unidos, até o Brasil. No caso da costa brasileira, as ondas chegariam dentro de 9 horas. Os detalhes do modelo defendido na pesquisa mostram que seria necessário um plano de preparo para uma eventualidade, mas evidenciam que os riscos são muito baixos e que esse cenário pode levar muitos anos ou nunca ser verificado. Por que vulcões entram em erupção? As erupções vulcânicas são fenômenos geológicos naturais que provocam temor na população. Que os vulcões entram em erupção, todos nós sabemos, mas muitos se perguntam o porquê. Os vulcões são temidos por todas as civilizações, especialmente as que vivem em áreas em que esses podem ser encontrados, uma vez que a atividade vulcânica é um fenômeno natural capaz de provocar enormes estragos, sejam eles ambientais, sejam sociais. Mas para entender por que os vulcões entram em erupção, é preciso, primeiramente, entender o que é e como é formado um vulcão. O que é um vulcão? Os vulcões são grandes estruturas geológicas que correspondem a uma fissura na superfície terrestre. A sua formação ocorre por meio do choque das placas tectônicas, que são blocos rochosos que se encontram sob o magma, formando a litosfera. Esses blocos encontram-se em constante movimentação que é provocada pelas forças internas da Terra. Quando as placas chocam-se, acabam provocando elevações na superfície, dando origem, então, aos vulcões. Esses podem se formar tanto em áreas continentais quanto nos oceanos. Em diversas regiões do mundo, podemos encontrar os vulcões, e sua distribuição está diretamente relacionada à existência das placas tectônicas. Esses vulcões são formados nas áreas de encontro das placas. Sendo assim, em regiões limítrofes entre as placas, a ocorrência de vulcões é muito maior. Constituição de um vulcão. Um vulcão é formado por estruturas como uma chaminé e uma cratera. A composição de um vulcão, segundo Serviço Geológico do Brasil, é de silicatos, vapor d'água e gás. Sua estrutura corresponde a, basicamente, uma câmara magmática, uma chaminé, um cone vulcânico e uma cratera. Tipos de vulcões. A forma e classificação de um vulcão estão relacionadas ao tipo de erupção vulcânica realizada por ele. As erupções vulcânicas podem se diferenciar segundo características como intensidade, proporção e ao material expelido. Sendo assim, há alguns tipos de erupções como erupção explosiva, erupção efusiva, erupção mista, erupção catastrófica. São exemplos de tipos de vulcões. Vulcões escudo. São estruturas geológicas capazes de expelir grandes quantidades de lava que, ao se solidificarem, vão aumentando a massa do vulcão, tornando-o cada vez mais largo. Vulcões cones de escórias. São estruturas geológicas mais comuns. São menores, apresentando aproximadamente 300 metros de altura e esperem material magmático de baixa viscosidade. Estratovulcões. São estruturas geológicas que apresentam uma forma cônica e uma pequena cratera em seu topo. Apresentam uma longa atividade vulcânica. Vulcões caldeiras ressurgentes. São os vulcões de maiores dimensões. Encontram-se em regiões de vales. Vulcões submarinos. São as estruturas geológicas encontradas sob as massas oceânicas. Porque os vulcões entram em erupção, as erupções vulcânicas estão relacionadas com as forças internas da Terra que movimentam as placas tectônicas. A explicação para um vulcão entrar em erupção está relacionada às forças internas da Terra. Essas forças advindas do interior do planeta mantêm o magma em constante atividade. Essa movimentação faz com que a litosfera terrestre movimente-se também, lembrando que essa não é constituída por um único bloco rochoso, mas sim diversos blocos que se movimentam uns em relação aos outros.
quando esses blocos chocam-se devido à agitação do material magmático associado às grandes temperaturas no interior da Terra, faz com que o magma ascenda até a superfície, sendo, então, expelido para o exterior do planeta. Ao chegar à superfície, muitas vezes de forma violenta, o magma, conhecido como lava, pode percorrer alguns quilômetros ou pode se solidificar e apenas aumentar a massa do vulcão. Essa lava encontra-se em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Vulcões e terremotos. A ocorrência de terremotos e a existência de vulcões não é apenas uma coincidência. Os terremotos, que são fenômenos naturais, correspondem a tremores na superfície terrestre e no assoalho oceânico, conhecidos também como abalos sísmicos, resultantes da liberação de forças acumuladas. Esses tremores podem ser provocados tanto pela movimentação das placas tectônicas quanto também pela atividade vulcânica. A erupção vulcânica, ao ser provocada pelo acúmulo de pressão quando a movimentação das placas, acaba gerando uma descarga de energia e, então, a ascensão do magma. Dependendo da intensidade que ocorrer essa erupção, pode resultar em possíveis tremores na superfície, ou seja, os terremotos. Um vulcão inativo pode entrar em erupção. Vulcões ativos são aqueles que apresentam atividade vulcânica, ou seja, a ocorrência de erupções ou sinais de instabilidade. Já os vulcões inativos são aqueles que não apresentam atividade, porém não há como descartar que em algum momento possam voltar a apresentar sinais de instabilidade. Sendo assim, vulcões inativos podem sim, em algum momento, voltar à atividade. Apenas os vulcões extintos provavelmente não apresentarão mais atividade vulcânica.